Porque o tempo não existe. Existe a movimentação do ser humano no tempo. Essa dinâmica que faz com que haja perceptividade do tempo ou não. No fundo, o tempo, ele, como fenômeno físico, entre aspas, como fenômeno mental, ele está passando mais rápido porque nós estamos destruindo a capacidade de se interiorizar, de contemplar o belo, de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Estamos destruindo a capacidade de ser mais calmos, mais pacientes. Somos muito mais intolerantes. Queremos tudo rápido e pronto. Como eu disse, as crianças, 5 minutos sem atividade. Não tem nada para fazer nessa casa. Exatamente. Os pais que dão excesso de presentes para os seus filhos cometem, por favor, quase que um crime contra o prazer de viver e a expansão do tempo emocional. Por quê? Porque quanto mais você dá estímulos prazerosos, você pensa que está financiando a alegria, você atua em outro fenômeno inconsciente chamado psicoadaptação, que foi um dos primeiros fenômenos que eu descobri. Psicoadaptação é uma incapacidade da emoção se emocionar, se sensibilizar. Ou seja, a presença dos mesmos estímulos faz com que ela vai perdendo a capacidade de se excitar. Então, quem dá muitos estímulos, até quem compra muitas roupas de marcas, tem necessidade neurótica de evidência social, ou quem fica toda hora tirando likes, ou tirando selfies, né? Tudo isso, esse excesso de estímulos, faz com que a emoção não se excite. Há uma psicoadaptação. E o excesso de presentes faz com que as crianças e adolescentes precisam cada vez mais grandes estímulos para sentir migalhas de prazer. Pais que dão muitos presentes para os seus filhos geram mendigos emocionais. Pessoas que compram muitas roupas frequentemente se tornam mendigo emocional. Celebridades que têm a necessidade doentia de muitos aplausos se tornam mendigo emocional. Um estádio inteiro vai irromper em aclamações e ele vai sentir migalhas de prazer. E é por isso que a maioria das celebridades, quando sai fora de cena, seja um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora, um esportista ou até um político, eles se deprimem. A maioria se deprime. Porque a psicoadaptação faz com que eles necessitem de algo que não volta mais. Os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. Isso dilata o tempo. Você quer construir o melhor ano da sua história? Dilate o tempo. Procure aquilo que o dinheiro não pode comprar. Fale para os seus filhos sobre suas lágrimas. Existem regras de ouro que são fundamentais. Quem não entende essas regras de ouro acha que se educa de qualquer maneira. Está inadequado. Uma regra de ouro é você dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Falar das suas lágrimas para os seus filhos aprender a chorar as deles, porque cedo ou tarde eles a chorarão. Mas quem são os pais chineses, japoneses, malásios? Quem são os pais americanos, franceses, alemães, brasileiros que falam das suas lágrimas para os seus filhos chorar as deles? Isso é raro, como diamante. Eu falei das minhas lágrimas para as minhas filhas. Eu falei que eu era a segunda nota da classe no ensino médio para elas. Chamei, olha, papai era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Ninguém acreditava nele, nenhum professor, nenhum aluno, ninguém apoiou. Quando eu fui falar que eu queria ser um médico e um cientista, silêncio. Depois vieram os deboches. Eu falei para elas. Aí eu percebi a primeira ferramenta de gestão da emoção. Ou seja, as principais decisões humanas são solitárias, não pode depender da plateia. Bom, já que não tenho plateia, eu vou ter que tomar decisão por mim mesmo. Meu eu tem de ser responsável. Aí, do segundo para o terceiro ano, eu experimentei uma crise depressiva e percebi que as lágrimas que não choramos são mais dramáticas que aquelas que se incidem no teatro do rosto. Eu falei para as minhas filhas e falei nos meus livros. Então, elas entenderam que, puxa, nessa vida não há só um céu sem tempestades, há muitas intempéries. Não há caminhos, há caminhos com acidentes.
e que só é digno do pódio quem utilizar os seus fracassos para conquistá-las. Então, eu transferi o capital das experiências, aprendi a dar o dinheiro que o dinheiro não pode comprar. Número 2, eu levava elas para observar uma parede rachada e perguntava, há alguma beleza? Não, está tudo velho, tudo rachado, caindo aos pedaços. Eu falei, mas há uma beleza inexprimível, filhas. Você consegue ouvir os sonhos de quem assentou cada tijolo, as esperanças, as angústias, porque aqui há segredos que a parede, para quem só olha o exterior, não consegue enxergar. E também eu levei elas a entenderem que as cicatrizes daquelas paredes indicam a sua resiliência. Ela ainda não caiu, ela está lá. Você vai ter muitas cicatrizes. Eu também sou pai de 3 filhos. Vocês terão cicatrizes, mas não tenham medo da vida. Tenham medo de não caminhar. E as minhas filhas foram aprendendo essas regras de ouro. Terceira regra de ouro, talvez a mais importante, é a regra das regras, chamada técnica da teatralização da emoção. Ou seja, toda vez que um filho ou uma filha, um aluno ou uma aluna, ou até um colaborador, fizer algo digno de aplauso, ainda que diminuto, você tem que aplaudir. Parabéns, você reagiu assim. Parabéns, você foi notável nisso. Puxa, você trouxe um copo de água, ou você fez um silêncio, ou você contribuiu com uma ideia, mesmo que a tua ideia não seja assertiva, você participou. Se os professores, se os pais e os executivos fossem formadores e pensadores, eles aplaudiriam, seriam distribuidores de elogios. Mas no mundo todo os pais são distribuidores de críticas. Quem é criticista forma repetidor de informação. Criticista dos seus pais. Há muitas pessoas que têm uma alta cultura acadêmica, mas quando chegam em casa são carrasco dos seus pais, não conseguem elogiá-los, valorizá-los, não conseguem entender que por detrás dos maneirismos dos pais existe um ser humano que deu a vida, que teve sonhos e adiou esses sonhos para que os filhos sonhassem, deixou de dormir para que os filhos dormissem, e os filhos não entendem que os pais são suas celebridades, não pedem autógrafo para eles. Eu fico feliz quando as pessoas pedem autógrafo para mim, mas eu fico mais feliz quando alguém aprendeu comigo, eu pedi autógrafo para o meu pai.